Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Neste momento, gostaríamos de cumprimentar a todos, agradecer a todos que fazem ao Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Picos, Piauí, bem como aos queridos habitantes dessa maravilhosa cidade. Vamos agradecer ao nosso Pai, Deus, por essa oportunidade redentora, a oportunidade de ser um espírito melhor, uma pessoa decente. Vamos agradecer ao mentor da casa, que nos acolhe amorosamente. Vamos agradecer ao irmão Teodoro pelo convite para trazer Rio Grande do Norte, Natal, até a cidade do Piauí, Picos, não é? Com muita alegria e satisfação estamos aqui presentes para envidar o esforço no sentido de nos aprimorar, nos melhorar, levando o conhecimento da ciência espírita para todos. Aos nossos irmãos, né, que nos acompanham nas redes sociais, também o nosso agradecimento. Vamos agradecer, sobretudo, aos nossos irmãos desencarnados que nos assiste neste momento a lição no mundo espiritual. Meu nome é Assis, eu sou um colaborador do Pronto-Socorro Espiritual Frei Fabiano de Cristo e Dona Maria do Pão, aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A lição que temos para hoje tratará da justiça reencarnatória, como já foi divulgada, né, nos meios de comunicações, nas mídias sociais, e aí para os meus colegas de trabalho no Centro Espírita Francisco de Assis. Vamos fazer uma abordagem sobre as influências do pensamento ou dos pensamentos na formação da energia magnética, a energia que nós criamos. Também vamos fazer uma abordagem da ação da vontade, da nossa intenção na formação dessa energia. E também uma abordagem na qualidade dos fluidos gerados pelos nossos sentimentos. E a partir daí, vamos fazer uma avaliação dos impactos na instalação da doença ou das doenças, cura da alma e cura física. Bem, para isso, nós temos um objetivo geral a alcançar. Trazer a consolação diante da ciência espírita, que é a doutrina, vamos chamar assim, do amor. Diante dessa lição, precisamos, para chegar a esse objetivo, né, compreender que o amor é a lei maior dos universos, dos multi-universos, que abriga outras leis naturais, como a imortalidade da alma, ou seja, a persistência da alma, a lei de causa e efeito, tudo que nós fazemos volta, não é?
a lei da pluralidade das existências, ou seja, que é a reencarnação, a lei que nós vamos falar, a pluralidade dos mundos habitados, não é? Que existe várias casas, né? As várias moradas na casa do Pai, cada uma com uma dimensão de amor, construída por nós, pelo nosso pensamento e ações concretas, ou de ações virtuosas ou não virtuosas, porque a nossa morada nós que criamos. Bem, essa lei de amor, ou lei da reencarnação, que nós falamos de vidas sucessivas, existências sucessivas, né? Foi revelada para os discípulos pelo nosso irmão Jesus, como vamos ver lá na frente. É uma lei de amor. E o que ela diz? Né? Que ninguém morre. Morre o corpo físico. Porque nós somos seres espirituais, pensantes, imortal dos universos. E também, aqui uma lição que nós podemos trazer nessa introdução, Kardec, na questão 171, diz que todos os espíritos tendem à perfeição e que a reencarnação, essa lei de amor, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois nos oferece a oportunidade de resgatar os nossos equívocos, nossos erros. Mas tudo isso controlado pela espiritualidade. Não é? Olha, a misericórdia, a bondade do nosso Pai, que nos dá a oportunidade, não é, de ser um filho pródigo, de voltar para casa. Bom, mas para isso é preciso que nós tenhamos consciência de obedecer uma outra lei, queiramos ou não, a lei do progresso. E qual o objetivo geral da lei do progresso? Por essa lei, todos os seres vivos se encontram em processo de evolução. Não tem para onde correr. Quer queira você ou não. Eu sou ateu, mas você vai progredir. Eu sou fracassado, mas você vai progredir. Deus, nosso Pai, sempre tem uma luzinha apontando para nós, dizendo para todos nós que você, eu, nós podemos sair das circunstâncias possíveis e imagináveis, na pior condição que podemos aqui construir na nossa mente. Deus está lá nos amando, dizendo que eu, você, nós podemos sair desse buraco, dessa situação que nós mesmos construímos. Na Terra, planeta de provas e expiações, todos estão na luta consigo próprio. Eu, você, nós, não é? Na busca do seu próprio melhoramento, tendo como base os ensinamentos exemplificados. Por quem? Por Jesus, não é? Agora, não basta verificar somente o conhecimento, que a vivência é mais importante também. Tem o conhecimento, mas viver. E aí cabe uma pergunta: que Cristo vive em mim? Vive em nós, não é? A prática do Evangelho é uma saída sólida, não é? Consistente, base para buscar o peso da luz. Todos nós precisamos buscar o peso da luz. Mas para isso é preciso primeiro se limpar. Mas que limpar esse? Nós vamos ver que construção é essa que nós precisamos fazer. Porque Jesus deixou uma estrada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser, senão por mim. Esse mim significa
amor. Bom, tudo isso, nessa construção, é para buscar a felicidade eterna. O que é isso? Felicidade livre. Ser um morador do universo, sem doença. Não é? Bom, nós precisamos, para alcançar o objetivo, trazer aqui uma lição de nosso irmão Emmanuel, do livro Justiça Divina. Se Deus quisesse a dor, diz ele não teria nos dado a anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao mundo espiritual, veja bem, vamos chegar lá agora. A gente pode encarnar, preciso a gente voltar para lá e depois é idas e vindas, até se limpar, né? Estar com a mente sã. Então, chegamos ao mundo espiritual com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo o quê? As consequências dos nossos atos, né? Nossos próprios atos, menos felizes. Olha aí, menos felizes. Quer dizer que cada ato que nós construímos aqui, tomamos decisões, tem consequência. Nos ensina que toda moléstia é de origem espiritual. Razão porque há doentes e não doenças propriamente ditas. Não há injustiça, diz ele, no universo, pois Deus é amor, justiça e sabedoria. Tudo impregnado pela perfeição suprema. Mas cabe a nós buscar essa perfeição. Este princípio leva a procurar a causa da enfermidade dentro de nós mesmos. A gente fica procurando causa fora. Já pensou? Olha o que o nosso irmão Emmanuel disse. A causa está em nós. Então a gente tem que se atinar agora para procurar essa causa em nós, que está nos afligindo, que se encontra nos afligindo. Ou seja, as causas das aflições. Bom, ele alerta ainda sobre a origem dos sofrimentos. Ele diz, vimos que o cumprimento, ou seja, o sofrimento, é resultante de violações, erros e abusos, no curso dos quais a lei divina é desrespeitada e os deveres negligenciados. Então, existe aí uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, uma bagunça, uma confusão mental, principalmente quando, diante de uma lição que a gente já percebe que tem que fazer uma mudança que a gente chama de transição interna. Olha aí. Quando disse Jesus, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, eu disse, que felicidade é essa? Então a gente já começa a entrar numa confusão mental para buscar o quê? Essa sabedoria de Jesus. Do que é que ele quis dizer com isso. A prática do mal, diz o nosso irmão Emmanuel, a repetição de abusos, a acumulação de erros, os vícios, enfraquece os nossos centros de forças do perispírito. Olha, já com um conceito novo, o perispírito. Já entra aí, esse conceito novo, perispírito, corpo semimaterial, que faz parte das nossas dimensões, porque nós não somos só corpo físico. E geram lesões nele, o perispírito fica lesado, que é sensível ao estado moral do espírito, ou seja, a capacidade das imperfeições morais que nós construímos pelas decisões próprias, individual, se reflete aonde? No perispírito. Perfeição moral, no bem, melhora o perispírito. Aí, ao contrário, aí lesa o perispírito. Aí o que é que vai acontecer? São consequências que nós vamos estudar e verificar o que tem por aí. Bom, se lesou o perispírito, aqui nesta hora funciona a justiça misericordiosa divina do nosso Pai, que é o perdão infinito que Ele nos dá. O perdão infinito do Pai, nosso, se dá pela pluralidade das existências, que é a reencarnação. Pelo arrependimento, aí não basta o arrependimento, tem que reparar o que nós
como fora da lei, as leis naturais, divinas, que se encontram na nossa consciência, nós te respeitamos. E temos que valorizar o que é correto, a verdade que nos liberta. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Bom, a maior prova da imortalidade da alma que a gente pode deixar aqui é quando Moisés proibiu de se comunicar com os mortos. Olha, ninguém proíbe uma coisa que não acontece. Se proibiu falar com os mortos é porque os mortos estão vivos, então nunca morreram. Tá vendo? Uma das maiores provas da imortalidade da alma. O momento da transfiguração de Moisés e Elias, não é? Que é uma materialização, se materializaram para falar com quem? Conversaram com Jesus. Ora, se Moisés proibiu antes e apareceu agora, ele morreu? Não, está vivo. Ele é Elias, em espírito, porque nós somos espírito, né? Lição de Jesus para Nicodemos: ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Olha, Nicodemos, não é? Lá do Sinédrio, doutor da lei, não compreendeu isso. Mas aí, a partir daí, Jesus revelou o quê? A lei de reencarnação. As aparições de Jesus após a crucificação do corpo físico. Jesus não morreu na cruz? Morreu ou não morreu? Morreu não. Porque logo depois ele apareceu para Madalena. E Madalena foi dizer aos discípulos. E os discípulos, em princípio, rejeitaram. Mas mandou um recado dizendo: ei, diz aí os discípulos que eu quero uma reunião com eles. Aí trancaram as portas, eles com medo, né, dos romanos, para não ser preso. Foi o que aconteceu. Tudo trancado. Aí Jesus chegou. E entrou por onde? A porta estava fechada. Jesus chegou e se materializou e sentou perto dele. Mas faltou Tomé nessa reunião. Depois, os discípulos avisaram a Tomé e Tomé também não acreditou. Por isso surgiu. Veio para crer. Em outra reunião, com os 12, não é? Tomé presente. Deu uma lição de fé. Não é? Lembrando o ladrão lá, que estava na cruz, que foi mais pertinente do que Tomé. Não é? O bom ladrão. Bom, outra aparição de Jesus foi quando os discípulos estavam pescando e não encontraram o peixe. E ele chegou e disse: lançaram o rei dali com a dupla vista, estado natural de Jesus. Aí lançaram, lá estava o peixe. Está entendendo? Bom, e outra aparição foi quando, da sua despedida no Monte das Oliveiras, onde instituiu os 500 discípulos, nós, aprendizes de Jesus, não é? Discípulos, aprendizes de Jesus. Naquela despedida, os 500 estavam lá no Monte das Oliveiras e ele se despediu lá. Olha aí. Bom, quer prova maior da imortalidade da alma do que essa? Bom, dentro do exposto, já que nós vamos estudar o homem e surgiu um conceito novo, que nós não somos carne, Astai diz que tudo é energia. Então, se tudo é energia, nós, o corpo físico, né, temos esse corpo físico, é uma energia concentrada. Se é energia, então precisamos estudar o homem na sua composição, vamos dizer assim, sua composição em várias dimensões. No estudo simples, nós temos um corpo mental, temos um perispírito, temos uma reserva de energia que está no duplo etérico e temos o corpo físico. Veja, surgiram aí 5 conceitos. A essência da vida, né? Ser imortal, espírito, corpo mental, o perispírito, que é o veículo de manifestação do espírito, que quando o espírito pensa que quer se mostrar, ele pensa, eu quero me mostrar assim. Pensou, ele se mostra através do perispírito. A reserva de energia, que é uma quantidade de energia que nós recebemos no mundo espiritual para poder alimentar o corpo físico através de quem? Da ordem do espírito. E quem que faz isso? O perispírito. E essa energia é para a gente consumir adequadamente. Vamos falar. Bom, surgiram aí 5 conceitos. Bom, vamos lançar agora as premissas básicas para compreender a composição do homem integral em suas várias dimensões, levando em consideração o que é esse ser integral.
Bom, o corpo mental é causa. O corpo mental é causa, ou seja, modelador do perispírito. Quem modela o perispírito é a mente, o corpo mental. Já o perispírito é causa ou modelador para o corpo físico. Tá vendo aí? Ou seja, o corpo físico, para ser elaborado, precisa de uma forma. E essa forma é o perispírito. Lembra logo do início que nós falamos que pode o nosso pensamento, ações virtuosas ou desvirtuosas, modificar o perispírito? Olha aí. Já tem um detalhe importante aí que se o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, alguma coisa tem aí por trás que pode impactar no nosso corpo físico. O duplo etérico, como já falei, não é? Já falamos, é reserva de fluido vital que nós recebemos para construir aqui o treinamento para o desenvolvimento dos poderes espirituais. E para que serve o corpo físico? Né? A ação do espírito sobre a matéria. O corpo físico serve para drenar o quê? As energias deletérias que se encontram aonde? No perispírito. E quando ela é expurgada, ela vai para o corpo físico, na forma de quê? De doença. E o que a gente faz? Procuramos a cura física. E a cura, na verdade, tem que ser na causa. Quando a gente cura a causa, nós estamos curando a alma. Está entendendo? Vamos lá. Bom, o que perguntamos agora a respeito de cada um de nós é o que nós estamos fazendo com nossas ações para construir o nosso perispírito para as próximas reencarnações. Que corpo físico eu quero para treinar? Porque aqui é um treinamento. Nós estamos na Terra treinando. É um planeta de provas e expiações, fazendo provas e se espiando. Né? Quando a gente não conhece minimamente das leis, né, desses conceitos, o que aqui ocorre? Nós estamos criando um campo eletromagnético em nosso entorno. Né? Veja, a gente pode estar criando doença ou saúde. Quando a gente pensa, não é? Preste atenção. Quando a gente pensa, a gente tem uma vontade, uma intenção e colocamos sentimento dentro desse pensamento. Se o sentimento é de amor, nós estamos construindo o quê? Saúde. Se nós estamos com sentimento de ódio, nós estamos criando doença. Para o quê? Nós mesmos e para o ambiente fluido que nós vivemos. Ou seja, nós estamos mergulhados num fluido cosmo universal. Bom, veja onde nós queremos chegar. Então, aqui nós vamos elencar alguns fluidos para nós termos uma ideia do que ocorre quando nós vamos tomar uma decisão, uma ação concreta, ou mesmo quando a gente plasma pelo pensamento uma ação e a gente vai concretizá-la, a gente tem que buscar o fluido. Se nós vamos fazer uma ação bondosa, de caridade, não é? De acordo com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o que é que ocorre? Nós vamos buscar os fluidos sublimes dos espíritos benfeitores que nos ajudam. É uma ação de amor, a caridade. Do contrário, o que é que ocorre? Quando nós vamos fazer uma ação desvirtuosa, ou seja, equivocada, errônea, abusada, de crueldade, perniciosa, nós descemos as profundezas da inferioridade para buscar esse fluido para executar a ação. Bom, e esse fluido aí, o que é que ocorre com o perispírito? Suja o perispírito. Fica sujo. Isso vai acumulando ao longo das existências. E para tirar esses fluidos que estão impregnados no nosso perispírito, tem que reencarnar. Bom, então, aqui nós podemos elencar fluidos do ponto de vista moral, que trazem o cunho dos sentimentos, de ódio, de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo. Todos nós no planeta, aqui na Terra, temos isso. Uns mais, outros menos. Mas somos semelhantes. Não é? Mas a luta é consigo próprio. Cada um nós temos que lutar.
para tirar isso da gente. Não tem remédio na farmácia. Me dê um remédio na farmácia para orgulho? Tem? Não tem. Eu queria tirar minha inveja com um remédio na farmácia. Tem? Não tem. Não é? Mas a gente pode criar um sentimento de bondade. Está lá na pergunta 886, que é fazer caridade como Jesus fez. Criar em nós um sentimento de fecundação de ajuda ao próximo. Cumprindo o mandamento maior do nosso Pai. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Bem, já por outro lado, tem os fluidos sob o aspecto físico. Excitantes, calmantes, né? Penetrantes, adstringentes, dulcificantes, reparadores, não é? Expulsivos. Então, tem vários, não é? Fluido. Várias qualidades de fluidos. E que podem impactar onde? Impactar a energia que nós estamos criando, que é a energia magnética. Bom, como nós somos uma antena mental, nós podemos, não é, absorver, assimilar e emanar esses fluidos. Tá vendo aí? Nós somos antena. Como é que ocorre isso? Nós temos um perispírito, como espírito encarnado, e esse perispírito tem natureza idêntica aos espíritos desencarnados. A obsessão, por exemplo, pode ser entre encarnados, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, entre encarnados e uma auto-obsessão. Então, eu posso ser influenciado por esses sentimentos. Porque eu posso absorver através desse corpo fluídico de natureza idêntica, que é o ambiente de comunicabilidade, e ficar impregnado com esses fluidos. Da mesma forma que podemos melhorar os nossos fluidos, podemos também gerar fluido ruim, de acordo com aqueles fluidos que nós acabamos de mencioná-los. Não é? Então, o fluido bom que nós geramos, né, que é a vibração, o conteúdo vibracional que nós temos, pode projetar uma limpeza no perispírito, melhor uso do fluido vital e melhora, consequentemente, no corpo físico. Já ao contrário, o fluido ruim, não é? Conteúdo vibracional que cada um constrói, né? Causa uma lesão no perispírito, pelo uso inadequado do fluido vital e, consequentemente, o corpo físico fica doente. Bem, a pergunta agora que nós precisamos fazer, não é? Como é que você, nós estamos construindo o nosso perispírito agora? Em que esse sentimento que nós estamos construindo, que estamos criando o nosso tesouro, olha, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Que tesouro é que nós estamos construindo? Nosso irmão Jacó, no livro Voltei, psicografado por nosso irmão Chico Xavier, nos dá uma lição grande. Ele estava escrevendo um livro aqui, enquanto encarnado, mas, pela falta de fluido vital, não conseguiu terminá-lo. E prometeu, vamos dizer assim, escrever o livro contando do seu desencarne. E quem recebeu ele no outro lado, no mundo espiritual, foi o Dr. Bezerra e a filha do irmão Jacó. E nesse processo de refazimento que a gente passa no mundo espiritual, quando a gente chega lá, cuidado com a mente, porque todo o treinamento que a gente está fazendo aqui é para chegar acordado do outro lado, não é dormindo não. Ficar zanzando pela rua, não, a gente tem que estar consciente do outro lado. Aí ele olhou para ele e não viu a luz, a lâmpada, uma luz que tem no peito. Porque ele olhava para os outros, tinha uma luz. Eu olhava para ele, não tinha. Aí ele disse, e é uma lição, muita coragem para um espírito reconhecer suas faltas e dizer para nós uma lição como essa. Sabe o que ele disse? Ninguém se entrará num trono que não edificou.
ninguém receberá uma luz com a lâmpada do outro. Então, cuidemos da nossa luz agora. Não é? Então, que perispírito nós estamos construindo? Então, se adequado a um perispírito em iluminação, esse uso do fluido vital. Se estamos usando esse fluido vital inadequadamente, nós estamos criando um perispírito com pendência. Né? E precisa de ser ajustado às leis divinas, porque nós estamos fora da lei. E como limpar o perispírito? Que é a vestimenta do espírito. Reencarnando. É um mata-borrão. No decorrer de cada encarnação, o organismo carnal do homem absorve as toxinas ainda aderidas ao seu perispírito, as quais se desprendem sobre a própria lei de gravidade do magnetismo específico da Terra. As toxinas que se desagregam do perispírito causam, então, as enfermidades do corpo carnal. Ou seja, é um processo de purificação. E o que precisamos fazer agora? Entrar no processo de purificação. E não estar procurando remédio para cura física, onde, na verdade, nós temos que colocar o pensamento, a mente para funcionar, para eliminar as causas das nossas aflições, não curar o efeito. Entendeu? Olha aí. Vamos lá, um exemplo. Ocorre o desencarne, o que fazer no mundo espiritual? Primeiro, um preparo do espírito para reencarnar e tem uma ação aí do corpo mental. Lembra do que nós falamos das premissas básicas para a gente entender o assunto? Lembremos-nos que o corpo mental é quem modela o seu novo perispírito adquirido. Então, você construi o seu perispírito. Quando a gente chega no mundo espiritual, nós temos que remodelar o perispírito que nós construímos de ações virtuosas ou imperfeições morais. Para poder a gente começar a estudar, ir para a escola. E aí sim, a gente se prepara para reencarnar de novo. Mas o quê? Com a proposta perispiritual adquirida. Agora, cada caso é um caso. Mas está registrado na contabilidade divina os nossos atos. Perfeitos ou imperfeitos. Bom, agora, como nós falamos, estando nós no estado consciente, o corpo mental do espírito funcionará modelando o seu novo perispírito. Aí não tem problema, porque a gente está com o corpo mental, a gente projeta nosso corpo, que é o perispírito, né? E está lá, não está faltando nenhuma peça. Mas quando nós estamos inconscientes, que a mente não funciona, no caso de um irmão suicida, que fica naquele momento agonizante o tempo todo, né? O irmão que chega numa situação de alcoólatra inveterado, de viciado mental, fumante, não é? Como é que ele vai chegar no mundo espiritual? O corpo mental não funciona adequadamente para remodelar o perispírito. Aí precisa de quê? Dos construtores. Os construtores do alto, geneticista, os nossos irmãos que fazem parte do planejamento reencarnatório. Bom, como remodelar o perispírito de um espírito inconsciente? Ou seja, o corpo mental não funciona. Olha o detalhe. Então, na câmara de retificação, o espírito está lá aguardando a possibilidade da glória divina. Que não falta. Vai chegar uma hora que ele vai ter que reencarnar. Se preparar. Então, o que é que os auxiliares fazem? Ele extrai do corpo mental as informações reais registradas no perispírito do espírito convalescente. Convalescente quer dizer internado. Está lá internado, numa câmara de retificação. A gente fica lá, esperando o quê? A oportunidade desse tratamento, desse preparo para reencarnar. Mas antes, eu não posso remodelar meu perispírito adquirido, porque minha mente não funciona. Aí eu preciso de alguém, os auxiliares, para fazer com que minha mente funcione e possa remodelar o perispírito. Então, os auxiliares do alto também elaboram para estudos futuros e acompanhamento da equipe, né?
o mapa genético das condições futuras do perispírito, do corpo físico necessário aos ajustes às leis divinas desvirtuadas por esse espírito. O que é que acontece? Na hora que separa o corpo mental do espírito, a equipe entra lá e traz informações da mente, né, que estão lá no perispírito. E a partir daí eles constroem o mapa genético, com a gelatina, com as peças, tudinho, juntam. E o que é que fazem agora? E também constrói um mapa das condições futuras do corpo físico após o desencarne. Tudo para estudar. Quando nós estamos no centro espírita, vocês acham que as equipes de estudo, de estagiário, do alto, das equipes, geneticistas, não estão lá com seus aparelhos observando todos nós, nosso momento mental, para ver se estamos em condições, como é que está a nossa capacidade de trabalho, como é que está reagindo o nosso trabalho, a nossa, digamos assim, as nossas ações de compromisso assumido no mundo espiritual para exercício do mandato mediúnico? Tem! A equipe fiscalizando tudo, verificando como é que está tudo isso ocorrendo e as consequências, né? E agora? Chegou, saiu. Vamos para reproduzir o vídeo da câmera, está aqui. Não, a internet. Voltar. Tá vendo? Tá dizendo que estamos tendo problema para reproduzir este vídeo. E agora? Teodoro. Tá me ouvindo? Stream? Não. Pegado. A câmera. Som segura. Usa a câmera. Permitido temporariamente. Teodoro. Vou tentar sair e começar de novo, é? Cadê tu, Teodoro? Teodoro, veja se tá. Caiu aqui, não sei se vocês estão me vendo. Eu creio que não. Acho que vai voltar, né? Vamos ver se volta. Tá dizendo que está tendo problema na reprodução. Ah, é? Então vamos lá. Vocês estão me vendo? Vamos embora. Não é? Aqui está normal? Vamos lá. Então, como dissemos, não é? Estamos falando de como remodelar o perispírito de um espírito inconsciente. Então, os auxiliares, como estávamos falando, retiram as informações
constrói esse perispírito, não é? É um mapa genético. E o que faz ele agora? O espírito está convalescente, internado. Aí coloca na frente dele esse mapa genético. Quando nós nos desdobramos à noite, e que pensamos que a gente não trabalha, todos nós trabalhamos mais da noite do que uma horazinha no centro espírita, por isso que a gente tem que, ao deitar, pedir permissão e dizer assim: Francisco de Assis, Frei Fabiano de Cristo, Dona Maria do Pão, estou pronto, me proteja, não é? E vamos embora. Olha aí, ação do bem. Nós carregamos conosco o nosso perispírito ectoplasma. Vai um pouquinho do nosso ectoplasma. Para os espíritos lá, no mundo espiritual, juntamente com equipamentos que a gente não conhece, e ação magnética, desbloquear a mente do espírito. E ele vai acordando. E na medida que ele vai acordando, e ele olhando para o perispírito que está construído lá, que é o mapa, ele vai olhando e vai assimilando. E na medida que ele assimila aquele perispírito que está lá na tela na frente dele, ele vai tomando formas. Que é a forma idêntica da construção que nós fizemos aqui no plano físico. Tá vendo? Olha aí o que ocorre. Nós vamos modelando à medida, não é? À medida que nós olhamos, vai modelando. Aí começa aí ter uma oportunidade de refazimento, né? Aí o espírito começa a despertar, vendo à sua frente o mapa genético do seu, repetindo aqui, do seu perispírito que foi construído pelos nossos irmãos auxiliares, geneticistas do alto, né? Passa a tomar forma, né, pela própria mente dele agora, é dele a mente, porque foi acordado, estava inconsciente. E constrói o seu novo perispírito. E é resultado do quê? Das nossas perfeições ou imperfeições morais. Bom, vamos construir aqui um caso de um irmão suicida, involuntário, alcoólatra, inveterado. Ele, quando encarnado, ele lesou o seu fígado orgânico pela bebida inveterada. Mas só em pensar em beber, já construiu o quê? Um fluido ruim. Porque quem bebe inveteradamente, não bebe só. Vem consigo um bocado de espíritos que estão querendo esse veneno. E ele absorve também esse fluido desse pessoal. Além de produzir o fluido ruim, também absorve. Isso tem impacto aonde? No perispírito. Lesou o perispírito. Está lá, o perispírito lesado. Aí entra no processo de refazimento, não é? Como já dissemos. Porque os fluidos gerados, né, dessa desarmonia gerou uma lesão no perispírito, que agora precisa ser drenado. Aí ele entra o quê? Entra para a escola, vai para o trabalho no mundo espiritual, aprende novos conhecimentos, mas é chegada a hora de reencarnar. Bom, aí tem um preparo, a definição dos pais, verificar no planejamento pessoal, no processo de planejamento, que pessoal que está envolvido, se há cúmplice, né, nesse processo, ou se tem ajuda de um espírito de infinito amor, porque existem casos e casos, não é? Tem muita gente, às vezes, envolvida, por isso que, às vezes, a pessoa não entende. Por que meu filho é tão assim? A gente reencarna na mesma família, no mesmo grupo familiar, para a gente resolver, como um umbralzinho fosse no local de amor, porque onde tem mais amor é no umbral, um ambiente familiar, para poder a gente resolver as questões de conflitos existenciais. Não é? Os pais podem estar encarnados ou desencarnados. Mas o espírito está lá, aguardando sua vez de quê? De reencarnar. Aí o que ocorre? Né? A espiritualidade pode promover o encontro dos envolvidos para ajuste desse planejamento reencarnatório. Ou seja, definida essa situação, não é?
definidos os ajustes do planejamento, o espírito passa por um processo de redução perispiritual, para ser acoplado aonde? Nas paredes uterinas do aparelho de fundição do santuário, né, da vida, que é um ato sublime, né? Aparelho de fundição da mulher. E aguarda ser vinculado a esse aparelho de fundição, não é? Os espíritos construtores elaboram um mapa cromossômico do pai para identificar o gameta masculino, que é o espermatozoide do pai, que contém o gene patológico, que é o remédio, né, necessário à correção do espírito reencarnante. Olha aí. E o que foi ensinado para nós? Naquele turbilhão de espermatozoide por ocasião do ato sexual, que vão atrás do óvulo para fecundar, sempre foi dito para nós que aquele mais forte, não é o que chega primeiro. Não. É o que tem um código de barra numa situação planejada, não é? Que tem o gene patológico que o espírito reencarnante escolheu. Ou não, né? Porque pode ser uma ação compulsória. Uma reencarnação compulsória. Imposta. Não é? Aí está lá. Mas tem a ação de quê? Dos construtores, de uma ação magnética. É verdade que aqueles mais fortes correm na frente, mas a ação magnética dá um freio e quem passa na frente de todo mundo é aquele que tem o gene patológico necessário à correção do espírito, pedido por ele. Porque nós construímos antes, na vida física, bebeu. Nós não bebemos. Né? Bebemos e construímos o que é a lesão no perispírito. Aí vem a justiça divina. Olha, tem a reencarnação que é a lei de amor. Para você reconstruir o amor, por não ter valorizado a vida, mas a morte e um ato imprevidente quanto ao seu corpo físico, que é uma dávida divina, você tem que se corrigir. Então vamos nos corrigir. Bom, é chegada a hora do ato sexual, como já falamos, os mentores permitem a presença, né, de espírito qualquer? Não. Não permite. Uma ação planejada não permite. Não é? O que é que acontece? Não fica ninguém naquele ato ali. Então, a equipe encarnada, terminado o ato sexual, vai lá e tem uma quantidade de horas para poder fazer essa vinculação do perispírito, não é? Que é através do óvulo, nas paredes uterinas da mulher, ou seja, na parte que vai se desenvolver o embrião. Aí o que ocorre? Nesse ato de fecundação, para ocorrer a vinculação nas paredes uterinas da mulher, né? Para cada célula orgânica que se cria, há uma vinculação justaposta às células perispirituais. Olha aí. Aí o que ocorre? Preste atenção agora. Por um metabolismo de ordem do espírito reencarnante, executado pelo perispírito, danifica a célula orgânica, que é justamente aquela que é responsável pelo reajuste do espírito. Um exemplo, a cirrose, o câncer lá no fígado, que vai eclodir num determinado tempo, dependendo do planejamento do reencarnatório, neste caso do irmão aqui que nós estamos contando, da equipe espiritual, né, que em estudo, né, do livro nosso irmão Luiz Gonzaga, Perispírito e suas modelações, esse espírito, o que aconteceu com ele? Ele teve, na vida física, o perispírito lesado e organicamente lesou o seu fígado. E veio agora reconstruir a sua vida, não é? Mas deram um tempo para ele de 45 anos para resgatar outros débitos, melhorar a sua vida. E quando chegou
aos 45 anos, ele tomou um remédio vencido, era o gatilho. Tomou o remédio vencido e começou um processo de metástase nele. Que ele foi fazer o transplante de órgãos, como era um karma, sem crédito. Olha o que aconteceu no mundo espiritual. Mesmo com a intervenção dos médicos daqui para fazer o transplante de órgãos, tirando uma parte, digamos assim, do fígado de outra pessoa, que é um ato sublime, transplante, né? Que é a doação de órgãos, e fazendo lá a incisão para poder fazer com que ocorresse esse transplante, como é um karma, a equipe espiritual, onde é karma, não vai lá, não mexe, porque aí tem que cumprir o desígnio de Deus, do mundo espiritual. Ele pediu para essa reparação pudesse ser feita pelo arrependimento e agora a reparação, porque não basta apenas se arrepender, tem que reparar. Mas existem situações também, que aqui nós queremos falar um pouco sobre transplante de órgão, não é que eu sou um transplantado, não é? De rins, que existe no mundo espiritual transplante perispiritual. Ou seja, na medida em que ocorre a incisão orgânica para fazer o transplante de órgãos, a mesma incisão é feita no perispírito, pela equipe espiritual. A equipe orgânica faz, ou seja, os médicos da Terra, e do outro lado, a equipe também faz. Por que isso? Porque quem dá vitalidade ao corpo físico é o perispírito. Porque tem que levar o quê? O fluido vital, como um agente de transmissão, que é uma propriedade do perispírito, para onde? Para o corpo físico funcionar. No meu caso, eu tenho 3 rins, 2 que não funcionam e um foi colocado. Ora, veja a lógica, para construir um corpo físico tem que ter uma forma, e a forma é o perispírito. Então, não pode colocar um corpo físico, enxertar um corpo físico sem um perispírito. Então, tiveram que fazer um transplante perispiritual na minha pessoa física, né? No meu perispírito, para poder dar a vitalidade àquele órgão que eu estava recebendo. Aí o que acontece? Não há a rejeição, diferentemente desse colega, irmão, que fez o transplante de fígado, e como era um karma, não é? A equipe espiritual não pôde fazer nada. Daí a diferença, não é? Das ações virtuosas e de virtuosas. Bem, chegando a esse exemplo, não é? Nós queremos agora, dentro desse tempo disponível, citar alguns casos, e vamos apresentar aqui alguns casos de justiça reencarnatória. Tem casos aqui de Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, que é, vamos chamar aqui, uma pesquisa, e foi que nós fizemos, e que trata justamente de uma reunião, uma assembleia que ocorreu, em que uma conversa nessa assembleia, através de um telefone de um pastor, que indagou e queria estudar também junto com Chico. Ocorre que Emmanuel estava presente e envidou todos os esforços para responder as questões para Chico. Bem, e nesse papo que ocorreu, Chico falou das seguintes situações de desencarne e da justiça reencarnatória, trazida por Emmanuel naquela reunião, que é o Pinga Fogo de 1971. Tiro no coração, por exemplo. Quem deu um tiro no coração foi que Emmanuel disse, reencarna com cardiopatia congênita. E também ele disse que viu irmãos reencarnando com tetralogia de Fallot. Aí vocês agora vão ter que ir buscar o que é isso, saber o que é isso. Enforcamento. Quem desencarnou
achando que ia resolver seus problemas, tirando a vida do corpo físico, aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? Porque quando a gente começa a entrar num processo de não compreender o que somos, de onde viemos, por que nós estamos aqui na Terra, para quê, e para onde vamos depois da morte do corpo físico, a gente passa a tratar o corpo físico de uma forma banal, tirando a vida do corpo físico, achando que vai resolver o problema, com as questões fúteis, emocionais, né, materiais, apego material. Não vamos. Bota a cabeça para funcionar. Vamos acordar. Não é? E qual que ocorre? Ele disse que viu muitos irmãos encarnarem com paraplegia infantil. Ou seja, a criança vem com uma vértebra bem fraquinha, que é justamente da corda que impactou no momento agonizante. E simplesmente, numa carreirinha, cai e quebra a vértebra. E fica paraplégico. Ou paraplegia infantil. E nós pais, às vezes, não sabemos. E quando a gente não sabe, a gente não se consola da situação que nós mesmos construímos. Mas o que é que a gente, qual é o tratamento disso? Para os pais, você é um pai, uma mãe de infinito amor. E tem que dizer o quê para o filho? Você vai passar nessa prova. Amar. Dar de tudo para que esse espírito possa reconstruir sua vida espiritual. Porque todos nós caímos. E a gente, ao olhar para alguém que está caído, a gente tem que olhar para levantá-lo. Produzir os meios. Não é fazer a prova, é produzir os meios para que aquele irmão possa se levantar. Envenenamento. Mixidema. Aquele hipotireoidismo, aquele, né? E também problemas miopáticos, que é a fraqueza muscular. E deu um exemplo dos principais tipos de miopias, ou miopatias, desculpe, miopatias de origem genética. São as distrofias musculares de Duchenne e Beck. Então, está aí para um estudo. E é importante, até por meio dos estudiosos da medicina, não ficarem apenas somente no diagnóstico, levando em consideração os aspectos material, da matéria, querendo ficar no diagnóstico somente da matéria. Precisamos nos libertar, estudando o homem de uma forma integral, uma composição de várias dimensões, para identificar as causas. E quando nós estudamos o homem numa situação integral, nós podemos localizar a causa e eliminá-la. Não é? E não ficar somente nos efeitos. Bem, tiro que alcança o ouvido, centro da fala, centro da visão, surdez, mudez, cegueira, né? Suicidas é depois que comete homicídios, ou seja, mata e depois suicida. Aí vem um medo restringente, que é aquele medo que a gente sente, que a gente não pode dar a vida daquele que nós desconstruímos, né? Aquela vida do corpo físico, e dá aquele medo e você se atira. Ou seja, tira a sua própria vida, a vida do corpo físico, pensando que vai resolver o problema. Não resolve. Não é? Vem com o quê? Nosso Emmanuel disse para Chico Xavier que vem com esquizofrenia. Tá vendo? Bom, tiro no crânio que alcança a glândula pineal. A glândula pineal, vamos chamar assim, é o órgão de fisiologia da mediunidade, mas atinge o cérebro também. Aí vem com problema de retardos mentais. Encarna assim. E com acromegalia, com excesso de hormônio, que a gente lembra daquele senhor que fica crescendo excessivamente? Pronto. Fica numa situação daquela. Aquele ali foi um suicida, um irmão que suicidou atingindo o cérebro. E está ali num processo de quê? De recuperação do seu perispírito. Existe muitas mortes prematuras, existe. Mas para quê? Quando a gente não entende, nós ficamos colocando a culpa em Deus. Julgando. Porque eu. Espírito não pode dizer porque eu. Tem que dizer porque não eu. Não é? Bom. Vamos agora para o caso da síndrome de Down, não é? O caso da síndrome de Down
O que é que nos diz sobre a síndrome de Down? Muitos irmãos tiraram a vida do corpo físico pensando resolver, né, essas questões pessoais, da tristeza, da situação da enganação, né, de criar engenhos que não são benéficos. E aí tem contado o nosso irmão Emmanuel que muitos encarnam com a síndrome de Down. E vocês já sabem os sintomas do irmão que estão desses irmãos que estão nessa circunstância, vivenciando a vida aqui, reconstruindo o seu perispírito. Com relação às mortes prematuras, muitos irmãos, né, agora chegou de volta aqui o nosso irmão dando a cutucada, né, reencarnam e tem seu corpo físico, né, vamos chamar assim, sucumbido com 1 mês de vida, 2 meses, segundos, né, mas tem um perispírito ali em processo de reconstrução, que precisa situações de vivência momentâneas, várias vezes, para poder obter um perispírito anatômico fisiológico mais elaborado, para angariar uma reencarnação futura mais prolongada, para resgatar os outros débitos. Tá vendo? E a gente, às vezes, critica, porque meu filho morreu com 10 anos, com 14 anos, não é? Com 5 anos, 1 ano e meio, 2 meses. Tá aí uma explicação, para a gente se consolar. Não é? É fácil se consolar? Não, quem disse? A gente não ama o nosso filho. Mas é preciso agora compreender que esse é um processo de reconstrução também amoroso. De quem? Do nosso Pai, que nos dá a oportunidade de quê? Pela reencarnação ou existência sucessiva, para poder a gente se reparar e dar valor ao quê? À vida, e não à morte. Aqui, através do livro de Luiz Gonzaga, Perispírito e Suas Modelações, nós temos um exemplo do afogamento, né, tipo desencarne. O suicida por desencarne. E a justiça reencarnatória. Nós viemos aqui com fobia a grandes massas de água. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não posso ver água. Eu não boto meu pé dentro do mar. Isso tem reminiscência do passado. Porque quando a gente passa a estudar o perispírito, nós passamos a nos conhecer. Porque o perispírito explica muitos fenômenos, até aqui considerados miraculosos, milagrosos, né? Que nos dá a oportunidade da gente saber as causas. E que não precisa regressão. Porque a gente tem a intuição e tem esse estudo sério, né? Porque a gente tem que fazer o estudo sério para poder a gente se conhecer a si próprio. Doenças pulmonares, asfixias, né? Extosomose, né? E efizema pulmonar. São consequências, segundo o nosso irmão que escreveu o livro Perispírito e Suas Modelações, Luiz Gonzaga, consequência de ter tirado a vida do corpo físico através do afogamento. Com relação ao fogo, atirar fogo no corpo físico para resolver um problema. Resolve? Não. E o que é que o nosso irmão escreveu? Fobia ao fogo, doenças como a hanseníase, que o pessoal antigamente chamava de lepra, e fogo selvagem, umas bolhas que todo o corpo fica impregnado daquelas bolhas, manchas e urticárias na pele. Bem, já falamos aqui de tiro no peito, que o nosso irmão corrobora também, juntamente com o que o nosso irmão Emmanuel falou para Chico. Né? No caso de explosão, morte prematura para regeneração perispiritual, já falamos aqui. Né? Agora, o que fala o nosso irmão Ramatiz? Né? O que são e como funcionam? O mecanismo que cria e expurga energias pecaminosas do perispírito, está no livro O Evangelho e a Luz do Cosmo. Não é? Exemplo de tipos de toxina que ele fala aqui, psíquicas, e as enfermidades resultantes, né? Que é justamente a justiça reencarnatória, que eu, você, nós construímos agora.
Ele diz que a crueldade, por exemplo, produz fluidos tóxicos tão corrosivos e aderentes à alma perversa que, ao descerem ou drenarem do perispírito para o corpo físico, olha, drenar para o corpo físico, né? Na próxima existência, perturbam o metabolismo neuropsíquico e causam distúrbios mentais, tais como paranoias, esquizofrenia, personalidades psicopáticas perversas. Por quê? Porque isso, consequência das nossas imprevidências, né? De que, no momento que conseguimos, com duras penas, uma misericórdia divina da reencarnação, e a fila é grande no mundo espiritual, Emmanuel diz que a fila no mundo espiritual é de 4 espíritos para uma vaga. 4 espíritos para uma vaga. Olha, no Brasil, se a expectativa de vida é de 70 anos, 4 vezes 70 dá 280 anos na erraticidade. Então vejam que não é brincadeira essa questão da gente conseguir a reencarnação e estar brincando com ela. Principalmente nós médios, que sabemos da mediunidade e ficamos recusando a mediunidade. Por isso que a gente recomenda fazer uma leitura do livro Os Mensageiros e os Missionários da Luz. Veja lá na página 41 a lição que o nosso irmão Berlamino, né, nos dá a respeito da preparação que nós fazemos no mundo espiritual para ser aqui um médium, um dialogador mediúnico, não é? Um psicofônico. Não é? E quando chega aqui, pelo orgulho, pela vaidade, a gente recusa a mediunidade. Tem consequência? Tem, claro. Nós assumimos um compromisso no mundo espiritual para resgatar nossos débitos, porque a mediunidade é um dom divino, é uma concessão para poder resgatar os nossos débitos. Não é porque a gente é bonzinho, não é? A gente tem que construir o bonzinho, a bondade dentro de nós com esse compromisso. Bom, as impotências e esterilidade. Ah, eu estou impotente, sou estéril. Mais afins às áreas de sistema endócrino. Podem ser efeitos do excesso de luxúria em vidas pregressas. Luxo, só quero luxo, 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 luxo. Tá aí o que acontece. Não é? Então precisamos a gente ter esse compromisso. Não é? Jesus não disse que você tem que doar tudo e ficar na miséria, não. Disse não. Ele disse que pode ter o bem material, mas se apegar ao bem material, não administrar a riqueza de uma forma providencial, como está lá dita lá no Evangelho, isso é um equívoco grave, porque existe a prova da riqueza e a prova da pobreza material. E a gente tem que saber, quem administra a pobreza ou a riqueza tem que ter qualidade na administração. E a gente tem que ter qualidade de fazer a prova. E não estar com interesse de usufruir essa riqueza. Né? E na prova da pobreza material está no estado de resignação, que é a razão. Né? Se a gente reclama 100%, passemos a reclamar 90%, porque 10% é um salto de qualidade. Não é? Então vamos aí construir a nossa luz. Bom, a gula, não é? Estigmatiza e deforma o sistema digestivo perispiritual, ocasionando futuros distúrbios digestivos. Os viciados em entorpecente, presta atenção aí, agora. Os viciados em entorpecente no passado, como heroína, morfina, ópio, haxixe ou cocaína, e atualmente em maconha, mescalina, LSD, tanto quanto os que o abuso da inteligência em desfavor alheio, sempre retornam, aqui está dizendo sempre, retornam à vida humana, compondo a fauna triste e infeliz dos retardados mentais. Então, prestemos atenção com relação a essas questões de entorpecente, a gente defender entorpecente, né? Cuidado com essa questão da gente estar defendendo as causas que a gente não sabe, dos impactos, não é, no perispírito, e que vai construir um corpo físico
que não vai ser agradável para desenvolver os poderes espirituais nas próximas reencarnações. Bom, vamos trazer agora a nossa irmã Joana de Ângeles. O que é que diz a nossa irmã Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade? Ela alerta sobre as consequências do suicídio, né? E que corrobora com o que nós já falamos, mas vamos deixar aqui o recado dela, né? Ela corrobora aqui com o que nós dissemos a respeito do que se esfacela o crânio, né? Com os que tentaram o enforcamento, né? Que ela coloca aqui paraplegia infantil, os afogados com efizema pulmonar, como já falamos. Nós estamos falando aqui de vários espíritos que falam as mesmas coisas, né? Corroborando um com o outro, para não ficar somente com fulano disse, mas a outro disse, está aqui, Joana de Ângeles, né? Os que utilizam os tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e câncer. Está aí, ela dizendo. Mas ela deixa um recado. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Às vezes, nós pensamos que os problemas que nós temos estão numa situação desesperadora e que não vem o socorro de cima. Vem. Tem um socorro que vem de cima. E outra coisa, nós temos que aprender que o nosso irmão protetor, o anjo da guarda, nunca se afasta, nunca abandona da gente. O que é que ocorre? Se nós estamos numa estabilidade de energia, não é? E que é uma energia boa, e que nós estamos na energia do nosso protetor, o que é que ocorre? Quando a gente vai buscar uns fluidos ruins nas profundezas da inferioridade para fazer uma ação ruim, a gente baixa o quê? Baixa a nossa energia. Mas o irmão que está lá, não. O que significa dizer que nós é que nos afastamos dele, da mesma forma que nos afastamos de Deus. O Espírito está lá com sua energia. Agora, quando a gente retorna, né, porque a gente acorda, aí redireciona nosso planejamento de vida material e espiritual. Aí a gente se equipara, fica naquele equilíbrio. Com quem? Com o nosso protetor, que fica todo o tempo nos intuindo para a verdade e a gente foge dessa verdade. Queremos abusar, né, das leis naturais, sem previdente, e aí entra essas situações que nós falamos de justiça reencarnatória. Bem, nós temos aqui um caso da revista Espírita de 1862, né, do nosso irmão Allan Kardec, em que ele conta o caso de um irmão que evocou um surdo, mudo, não é? Ele vivo, né, encarnado, e foi pedida autorização, um médico, para poder evocar, né, lá na sociedade na França, para poder saber a causa dessa expiação. Então, ele fez a oração, teve a autorização do mundo espiritual, com a ajuda dos espíritos, é claro que tem que ter. Olha, todo médium tem o concurso para poder se projetar, para poder psicofonar, para poder incorporar, como vocês dizem, né? Incorporar, ou seja, uma sintonia com o mundo espiritual, psicografar, não é? Choque anímico, tem que ter o concurso da espiritualidade. Se não for assim, é mistificação, é enganação. O médico está se mistificando, não é? Ou se enganando. Tem que ter a espiritualidade lá com os influxos, o laboratório invisível controlando. Bom, então esse irmão teve autorização para poder evocar esse espírito. Aí foi levado, sentou numa poltrona e deu para ele um invólucro com as uvas para poder ele comer. Ele começou a comer. Daqui a pouco ele começou, o médium, fazer a reza, que é uma autorização, porque a gente não pode começar qualquer ato mediúnico, reunião mediúnica, sem pedir autorização.
pedir harmonia, agradecer a oportunidade para poder se ligar com os espíritos benfeitores para nos ajudar a iluminar a reunião. Aí no momento que ele faz a oração, ele incorpora o espírito. E o menino lá, o corpo físico, entra em quê? Em transe. E ele perguntou para o menino, onde estás agora? Aí o espírito respondeu, em seu quarto, em sua patrona. Quer dizer que, porque é surdo mudo de nascença? A resposta é uma expiação de meus crimes passados. É uma expiação dos meus crimes passados. Que crime você cometeu? Fui parrecida. Ou seja, matei os pais. Tá vendo? O que é que nós podemos fazer numa situação como essa? Nós, no Centro Espírita, como dialogador mediúnico, para um pai ou uma mãe que se encontra numa situação como essa. Ame. Passar na prova. Promover os meios. Fazer oração. Não é? Os meios para que esse irmão possa passar na prova. Que está no processo de purificação. Não é? E ajudá-lo. Não é numa situação como essa. São em todas. Não é? Quando alguém nos procura, prestemos atenção agora. É porque chega em nós uma luz. A gente não pode apagar a luz que nós foi concedida, não é? E a gente tem que mostrar essa luz para poder transmitir nossos fluidos, quer sejam eles magnéticos, essa energia magnética que é o fluido do médium, não é? É a energia do médium que é gerada, né? E tem no passe a ajuda espiritual também. Quando a gente estira a mão ali, faz a imposição das mãos, existe uma somatização para a cura. De quem? Dos fluidos do espírito com o nosso e canaliza para a enfermidade. Se tem merecimento, se tem uma vontade, né? O paciente tem que ter vontade, não é? Não é somente chegar lá, não. A cura não se dá assim. A cura é na alma. E uma cirurgia espiritual, para vocês terem uma ideia, é feita no perispírito, como já falamos aqui. Precisa de merecimento, uma reforma íntima, fé, vontade, desejo de ficar curado, uma necessidade de cura, tudo isso porque a equipe espiritual vai agir aonde? Vai usar o médium? Usa, mas pode não usar o médium também e fazer a cirurgia perispiritual para que ele fique curado. Mas muitos fazem a cirurgia, né? Aí chega no centro, diz, mas o câncer voltou. A gente pergunta, você fez alguma reforma íntima? Fez caridade? Cadê sua fé? A fé é aquela não raciocinada. A fé raciocinada que é indestrutível, inabalável. O que é a fé raciocinada? É aquela que tem consonância com as leis divinas, que não mudam. As leis naturais. Estão aonde? Na nossa cabeça, no quengo aqui. No juízo, na consciência. Bom, aí nós vamos procurar a cura física? Não, a gente tem que ter a cura da alma. Então, quando a gente faz a cura da alma, é lá no perispírito. Aí existe a cura física. Mas primeiro a gente tem que curar o quê? Nós mesmos. Bem, esperamos que nesta noite tenhamos cumprido o objetivo, mesmo talvez aqui não podendo reproduzir os vídeos na minha tela, mas como recebi a informação do nosso irmão Teodório, a quem nós desde já agradecemos, está tudo normal aí. O vídeo está aparecendo nosso som, nossa fala, e eu preciso agora do ok do nosso irmão Teodório para a gente terminar essa live, agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade, né, a nossos irmãos benfeitores que nos intuíram para poder fazer com que essa ação pudesse chegar de divulgação da ciência espírita a todos que nos assistiram e que vai ficar aí viabilizada, não é, no Facebook para alguém, se puder assistir, tirar suas conclusões e agradecer a oportunidade que tem com essa reencarnação, ao corpo físico que tem, ter cuidado, ou seja, com o corpo físico, ou seja, tratá-lo como se fosse para a vida eterna e cuidar do nosso espírito para desencarnar hoje, porque seremos amanhã o que somos hoje. Agradecemos a todos que fazem o Centro Espírita Francisco de Assis, aos assistentes, aos nossos irmãos médios que estão aí presentes, a todos os queridos irmãos da cidade de Picos, Piauí. Quero mandar um abraço profícuo ao nosso irmão Crispim, que veio por aqui e plantou amor no Rio Grande do Norte. Esperamos você, Teodoro, e toda a equipe daí do centro, um dia aqui aparecer no Rio Grande do Norte e
também receberemos você com todo o amor e nosso carinho. Muito obrigado a todos e até a próxima.